Fique com a gente. Assista agora Opinião com Gilson Aguiar. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece. Você gosta do seu nome? Exatamente. Você gosta ou não do seu nome? Nós vamos discutir um pouquinho. É o que fazer quando você olha e pensa, escolheram errado o meu nome. O nome de uma pessoa talvez seja o maior patrimônio que ela tenha. E é uma coisa que você não usa, né? O seu nome você usa muito pouco. Só na hora que você tem aquelas crises existenciais. Quem usa é os outros. São os outros que te chamam. Agora, é possível trocar um nome quando não se gosta dele? Em que momentos um nome vira o seu principal problema? Eu vou conversar agora com a advogada, mestre em Direito da Personalidade, Kellen Balém, que pesquisou essa questão. Kellen, bem-vindo à Opinião. Muito obrigada, Gilson. Obrigada pela oportunidade dessa conversa. Kellen, como é que surgiu esse interesse em discutir pessoas que não gostam do nome, vamos dizer assim, nomes que trazem problemas para o dono? Eu discuto isso desde a especialização. E foi em razão de alguns nomes vexatórios que você conheceu? Isso, que eu encontrei por aí. De pessoas que passaram e que tinham nomes que não conseguia entender. Não posso mencioná-los em razão da ética profissional, mas existem vários nomes constantes aí de cadastros públicos, como hidráulico, hipotenusa, que são nomes de pessoas, que foram atribuídos a pessoas. E isso me deixou inconformada. E aí, como é que você foi atrás de resolver essa sua situação de não ficar conformada com isso? Aí eu passei a estudar o tema e verificar as possibilidades de alteração que existem. É muito discutido no direito, Kellen, essa situação? Ou é uma coisa nova discutir isso? Não, há bastante tempo já. A lei 6.015, de 73, já previa a possibilidade de alteração do nome. Então já tem há muitos anos que se discute, que se permite... 40 anos pelo menos essa discussão está por aí. Exatamente. Agora, tem critérios. Se tem uma lei, tem critérios para se trocar o nome. Tem critérios. Em alguns casos a lei já determinou, pacificou, né? Uma das possibilidades que já tem sido admitida pela lei são os nomes vexatórios, os nomes que expõem o seu portador a uma situação ridícula. Outras possibilidades, uma outra possibilidade é a substituição do prenome pelo apelido. Isso é possível? Isso é possível. Se a pessoa é chamada de Kiko, você pode transformar o seu nome no Kiko. Isso, no apelido. Antigamente isso era viável, mas não a substituição do prenome. Era possível você acrescer, que foi o que aconteceu com a Xuxa, com o Pelé. Eles acrescentaram ao nome os termos, os apelidos, né? A Xuxa, isso por causa de uma questão de identificação pública. Pública, isso. Mas também numa situação vexatória eu posso fazer isso? Poderia substituir por um apelido. Agora você estava comentando comigo que o nome, a escolha de um nome é algo muito complicado quando se faz. As pessoas devem tomar um pouco mais de cuidado ao escolher o nome. Nessa sua pesquisa, que com certeza teve uma grande quantidade de casos que te levou a isso, qual é o principal problema que leva uma pessoa a ficar com o nome vexatório? Tem algumas vezes que os pais erram. Sim. E tem horas em que os pais querem fazer o certo e fazem a coisa errada. Assim. Existe uma diferença aí de nomes vexatórios que, pela própria nomenclatura, já é um problema, e outros que, porque com um fato histórico, podem virar um problema? Tem sim. Tem uns que os pais procedem errado a essa escolha mesmo. Na verdade, eles nem têm noção do erro na grande maioria das vezes. Eles estão fazendo uma homenagem, escolhem em razão de uma sonoridade do nome, sem saber exatamente o significado. Let's go.
Let's Go. Let's Go. Existe Existe uma Go. pessoa chamada Let's Go. Uma vez você falou para mim que existe um nome, uma pessoa chamada Made in USA. Isso, Made in USA, no Brasil. Como é que isso acontece? De repente a mãe olha uma roupa e... Vê a etiqueta, vê a etiqueta e resolve colocar, né? Acha que soa bem, é bonito, né? O objeto, escolhe. Agora, não existe um cartório onde você vai registrar? Porque, tudo bem, vamos pensar que... Tem alguma coisa a ver, que outra pergunta antes dessa, tem alguma coisa a ver com renda? Renda e nome vexatório estão associadas ou não? Você encontra nomes vexatórios em qualquer renda? Você encontra nomes vexatórios em qualquer renda. Existem pessoas que resolvem homenagear as mais diversas coisas e resolvem fazer isso por meio do nome dos filhos. Então, você encontra nas mais diversas rendas nomes absurdos. Então não é uma questão de ser instruído ou não, de ter recurso ou não, de ter bom não, senso? É bom senso. E bom senso não é privilégio de nenhuma classe, né? Agora, voltando à questão do cartório, existe uma pessoa que vai registrar esse nome? Isso. Se os pais estão com o nome, vamos dizer assim, que pode causar constrangimento para o filho no futuro, não tem alguém lá, um funcionário naquele cartório que vai registrar um nome que pode dizer assim, olha, não tem coisa, não dá para registrar. Não, como é que você analisa isso? Na verdade, não é apenas um funcionário que poderia, sabe? É efetivamente um dever estabelecido pela lei. Que se o nome é sujeito a expor o seu portador ao ridículo, o oficial do cartório, o cartorário, deveria suscitar, falar para a pessoa, olha, você não pode registrar com esse nome, eu não posso registrar o seu filho com esse nome. E então, se a pessoa não tivesse firmemente essa ideia e resolvesse colocar mesmo, então poderia suscitar uma dúvida para o juiz da comarca, que é o juiz corregedor do foro extrajudicial, que pronuncia se registra ou se não registra. E daí passa a ser uma decisão do juízo corregedor do foro extrajudicial. Então eu posso levar essa causa para um juiz para ele resolver caso os pais insistam? Sim, sim. Isso, na minha concepção, isenta o cartorário daí de responsabilidade. Caso o nome seja colocado. Claro. O grande problema hoje na minha concepção é que muitas vezes esse registro é feito sem essa dúvida, sem essa situação que realmente pede, quando ele vê que os pais insistem naquele nome. E para evitar qualquer tipo de problema, constrangimento, ele registra. E aí a situação está feita. A situação está feita. Bom, agora vamos lá, começamos no registro de um nome vexatório. Certo. Aí, em que momento uma pessoa pode pensar assim, vamos pensar que na adolescência, frequentando a escola, ou ainda na infância, ela começa a sentir o peso de ter um nome vexatório. Em que momento ela pode falar assim, talvez não só a pessoa, mas quem pode virar e falar assim, poxa, essa criança, esse adolescente não pode mais ter esse nome? Em que momento ela pode trocar esse nome? Tá. É possível que essa troca seja feita na infância mesmo. Mas aí tem que ser iniciativa dos pais. É isso. Vai ser a criança representada pelos pais pedindo a alteração do nome. Aí o processo tramita e é feita a alteração. Se realmente é um nome que expõe ao ridículo, o Poder Judiciário não tem negado essa alteração. Tem permitido. Demora muito o processo desse? Olha, a média dos processos de jurisdição voluntária, que saiu no ano de 2011, foi 6 meses de tramitação, em média. Até você ter a troca do nome. A troca do nome. Agora, atualmente, com o ProJude, que é o processo eletrônico, então deve ter uma celeridade maior com relação à tramitação. É um processo caro? Não é um processo caro e barato é um conceito relativo. Mas ele custa alguma coisa para a pessoa? Ele custa. Ele vai sair de custo em torno de aproximadamente, de fórum, em torno de uns R$300. Entre fóruns, mandados, em torno disso. Isso. Tem regras para isso? Vamos supor, se você tem lá um nome... que um dia você até comentou comigo, Vamos pegar lá o Made in USA, e você quer trocar o seu Made in USA. Existem alguns critérios? Você pode trocar por qualquer nome? De repente, o Made in USA pode se chamar Souza, Silva, Maria?
Bom, se trocar é possível o prenome, tá? O sobrenome você pode acrescer, sobrenome de família, mas trocar apenas o prenome. E tem regras para essa troca? Tem algumas regras. Primeiro, esse prenome precisa te sujeitar a uma situação vexatória, ou ele pode estar diferente da tua sexualidade, você ter um nome feminino e ser uma pessoa do sexo masculino, ou tem sido admitido na jurisprudência hoje a alteração de nome em razão das cirurgias de transexualidade. Outra possibilidade de troca são essas situações onde você tem um apelido que é notório e você quer substituir o teu nome por esse apelido notório. Estes são os conceitos, as possibilidades que são previstas pela lei. Contudo, Gilson, nos meus estudos, eu tenho percebido e cheguei à conclusão óbvia que está aí em qualquer manual de direito, que o nome faz parte do teu direito da personalidade. Então você tem esse direito de troca do nome? Na minha concepção, sim. Independente se você tem um nome vexatório ou não? Na nossa legislação hoje, não. Esse nome tem que te causar alguma espécie de constrangimento para possibilitar a alteração. Tá? Exceto na questão do sobrenome, que daí não há necessidade de ser uma situação vexatória para crescer. Mas no prenome, sim. Tá? Agora, na minha concepção, e é isso que alguns casos já foram admitidos, de alteração por conta dessa situação, que o nome você não concorda, não se vê naquele nome, não admite ser chamado daquele jeito e você quer a inclusão de um outro nome ou a troca mesmo daquele nome ou que tenha um outro nome. Você acha que no futuro nós vamos poder fazer isso? Eu acredito que sim. Em outros países, no nosso país mesmo, tem um artigo que já vem na nossa lei de registros públicos desde 73, que é o artigo 56, que ele diz assim: qualquer pessoa no primeiro ano após a maioridade, ou seja, hoje, dos 18 aos 19 anos, tem a possibilidade de alteração do prenome imotivadamente. Você por qualquer não interesse gosto mesmo. Do Gilson. Quero me chamar Mário. Tudo bem. Nesse primeiro ano você poderia, sem motivação, simplesmente pelo não. Mas só nesse primeiro ano. Só nesse primeiro ano. Aí você poderia fazer. Se de repente a vontade de ser um Mário aparecer aos 30, aos 40, já não pode mais. Aí não dá, aí só motivadamente. Agora, quando a gente faz a troca do nome ou não, por questão vexatória ou não, existe uma discussão muito profunda, que é qual a importância do nome para a identificação, para a dignidade de uma pessoa. Porque o nome é algo que a gente nunca parou para refletir, né? De que ele é uma parte da gente, né? E ele se transforma num instrumento importante de identificação. É uma conquista quando se pensa em relação à troca de sexos, quando se repensa na questão de um apelido. As pessoas conseguem aí uma vitória de poder afirmar um pouco mais o que interessa a ela e não aos outros quando se fala do nome. Sim, é uma conquista. A satisfação da pessoa quando consegue aquela alteração que ela pretendia, quando consegue se chamar da forma que gostaria, não tem preço que pague essa satisfação. São muitos casos. São bastante, Gilson. Pouco e muito também é um conceito relativo, né? Mas, por exemplo, do começo do ano até hoje, aqui na nossa comarca, entraram 30 casos, né, de retificação de assento de nascimento. Claro que nem todos eles são para alteração de nome, né? Mas pelo menos, por exemplo, 20% disso seria de alteração de nome. Isso daria mais ou menos 8 pessoas. Então, hoje, para a gente fechar nossa conversa, se alguém quiser trocar o nome dos 18 aos 19, pode. Poderia imotivadamente. Nem todos os juízes reconhecem esse direito, infelizmente. Fica aí a dica, se você está entre 18 e 19, você pode correr aí o risco ou a chance de trocar seu nome. Mas o nome é, sem dúvida, uma identificação fundamental. E muitas pessoas sofrem por ter o nome associado a determinadas personalidades, ou às vezes ter uma associação a objetos ou situações chocosas. Kelly, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião. Obrigada a você.
Até o nosso próximo programa. Você assistiu Opinião com Gilson Aguiar. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece.